Alô pessoal, professor Flávio com mais um vídeo sobre nosso assunto predileto, que é a doutrina espírita e seus ensinamentos, né? Sua doutrina que nos traz tanto conforto, né? O espiritismo não aceita milagres, essa coisa da religião tradicional de criação de milagres. O espiritismo acredita nas obras de cada um, né? No seu trabalho, na sua dedicação. Então, assim é que a gente vai descobrindo, né, as melhores formas de viver, não é? Eu hoje escolhi um tema justamente uma coisa do cotidiano de todos nós, né? Falar um pouco sobre a vida, a nossa vida, e a questão que ocorre muitas vezes, né? Você sabe viver a vida? Você sabe se comportar? Você sabe tirar proveito da vida? Ou você é um infeliz? Ou que acha tudo difícil, que a vida tudo é um problema, né? Então, a gente tem que aprender a viver, saber viver. Isso é uma ciência, é uma coisa simples, mas que a gente tem que se dedicar, tem que treinar, né? Então, qual é a fórmula correta, assim, que a gente poderia dizer, né? É difícil. Qual é a forma de viver, a melhor forma para levarmos uma vida tranquila, feliz, né? Aí a gente entra nesse enredo filosófico, assim, né? A gente tem que sair um pouco, deixar os pés no chão um pouco, se afastar um pouco com a sua mente e entrar nessa área de questionamentos filosóficos, né? E ali buscar a razão disso, de como se pode viver, qual é a melhor maneira de viver. Mas quando se está nesse patamar de questionamentos, é onde a gente entra nas questões mais velhas, mais antigas da humanidade, né? Que as pessoas tradicionalmente têm tido muita dificuldade em encontrar as respostas. É quando a gente olha para dentro de si mesmo e pergunta, mas quem sou eu? Né? Quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? Da onde eu vim e para onde vou? Né? Por que nasci aqui nessa cidade ou na outra? Por que eu tenho esse grupo familiar comigo, né? Por que eu tive esses pais que eu tive? Por que eu tenho esses filhos? Por que eu convivo, né? Nesse grupo social onde me encontro? Então, aí vem os porquês, né? Por que acontece? Como acontece? E quando a gente, então, entra para esse lado aí, o melhor conselho que eu posso dar para todos é apelar para os conhecimentos da doutrina espírita, tá? Isso aí são assuntos que a doutrina explica com muita clareza, com muita didática, tá? E com muita certeza, com muita informação que nos tira essas dúvidas, né? Porque o espiritismo, ele se baseia nas leis naturais, nas leis da vida, justamente, ou, se quiser chamar de outra maneira, nas leis de Deus. E nas leis de Deus, tudo se explica, né? Porque Deus é o Criador, é que sabe tudo sobre esse mundo e as nossas vidas, né? Mas dentro das várias informações que a gente vai encontrar na doutrina espírita ou nas leis de Deus, uma coisa é de imediato a gente tem que entender, que é a lei das múltiplas existências, a lei da reencarnação. Porque
Acredite ou não, tem muitos acreditam na sequência da vida aqui após a morte do corpo físico, muitos duvidam, mas creia ou não, nós pode ter certeza que nós já tivemos muitas vidas no passado e ainda vamos ter muitas vidas para o futuro. Porque aí outro questionamento, o que é que estamos fazendo aqui então? Por que nascemos aqui? Por que estamos aqui? E a resposta, dentre muitos questionamentos, é a busca da perfeição. É sermos perfeitos, sermos seres perfeitos. E isso quem nos diz, quem nos traz essa informação é o próprio Cristo Jesus, quando ele diz, né, numa passagem dele, sede perfeito como nosso Pai que está nos céus. Tá? Então aí ele define o objetivo da existência. Se nós estamos aqui, é para continuar aprendendo, evoluindo e até alcançarmos a perfeição. Tá? Que a gente sabe que não é fácil, não é fácil. Cada um faça uma autoanálise para ver como é difícil, como a gente tem problemas ainda, como a gente tem defeitos, não é? Por isso a necessidade da lei das múltiplas existências. Aí se justifica que uma vida só não seria possível tu alcançar a perfeição. Tá? Nós estamos num processo evolutivo, num patamar ainda muito atrasado. Quando eu digo nós, humanidade do planeta Terra, nós ainda estamos muito atrasados. Basta ver a situação do planeta hoje, tá? Em pleno século XXI, com tantas guerras, com tantas dúvidas quanto ao futuro, né, das nações. Europa, Estados Unidos, Rússia, China, e tudo num clima assim tempestuoso, né? E guerra até com possibilidade de guerras nucleares, né? Porque todos esses países grandes têm armas nucleares. Então, não pode se descartar a possibilidade de uma hecatombe desse nível, né? E isso é o nosso planeta Terra. Então veja como nós temos que evoluir ainda, então, né? Temos muita coisa para aprender. Mas próximo de nós, dentro da nossa casa, dentro do nosso grupo de convivência social, né? Os relacionamentos pessoais, quanto problema a gente encontra dentro da própria família, né? Conflitos entre pai e filho, mãe e filho, filho com irmão, etc. Né? Isso aí tudo também vai se encontrar a origem dessas discussões em vidas passadas, em problemas que foram criados e que não tiveram solução. Então, por isso também, de novo, a explicação das múltiplas existências. Por que precisamos ter várias vidas, muitas vidas? Porque esses problemas vão se alongando e passam muitas vezes de uma encarnação para outra e para outra, né? Então, precisamos mais tempo e mais aprendizado para solucionarmos essas questões, né? Então, aí já há uma explicação da lei da reencarnação, da lei reencarnatória, né? E aí, olhando os problemas de hoje, né, a gente tem que entender que não existe acaso. Outra coisa que o Espiritismo não aceita de maneira nenhuma é o acaso. Estava passando numa rua e por acaso eu vi alguma coisa, por acaso encontrei uma pessoa, por acaso. O acaso não existe, existe toda uma programação do plano espiritual superior que está sempre junto conosco, nos auxiliando, nos coordenando, nos intuindo para que as coisas aconteçam como devem acontecer dentro de um planejamento maior feito pela espiritualidade. Então, acaso é um fato que não tem causa, acaso, não tem causa. E o nada não cria nada, quer dizer, não pode sair nada da onde não tem nada. Então, quer dizer que já existe
alguma programação anterior, existe, né, questões anteriores que devem ser agora, nesta vida, neste reencontro com os próximos, né, amigos, parentes, familiares. Nesse reencontro nós temos que solucionar problemas que ficou para trás, né? E tudo isso é determinado por leis maiores que guiam o nosso caminho rumo à evolução. Tudo que acontece nessa existência tem um fim didático que nos leva para o caminho do progresso. O progresso para nós é compulsório. Não adianta, por mais que a gente queira ser cabeçudo, não evoluir, ser teimoso, teimar em agir de má intenção, fazer coisas ruins, mas chega um ponto que você é forçado pela lei natural de Deus, você tem que evoluir, tá? O progresso é compulsório. A própria questão, por exemplo, mais direto na nossa vida, no nosso dia a dia, as questões de saúde que nos atacam, que nos prejudicam, né? Às vezes casos mais graves, outros mais leves, também tem origem, e a maioria delas em vidas passadas, né? Em conflitos passados, problemas que a gente traz, né? Normalmente o popular chama de karma, né? São os karmas que a gente traz do passado uma soma de coisas ruins que a gente fez, que a gente tem que corrigir, e lógico, uma gama de coisas boas também, que faz parte da sua evolução, onde tu já está evoluindo então, né? Mas também se justifica pelas várias existências. Mas no planeta atual, né, para a gente focar de maneira mais ampla, né, apesar do progresso realizado pela humanidade, né, ainda se tem muita coisa para evoluir. A gente sabe disso, né? E não é somente o desenvolvimento da inteligência, né, que o homem necessita agora, né? Mas a elevação do sentimento, a elevação moral. E isso só nós vamos conseguir quando nós conseguir abafar e eliminar os dois maiores problemas da humanidade. Isso está bem específico no Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta aos espíritos mentores, né? Quais os maiores problemas do ser humano? E a resposta simplesinha e objetiva é o orgulho e o egoísmo. Tá? São os dois maiores defeitos da humanidade. Enquanto nós não vencermos o orgulho, o egoísmo, nós dificilmente vamos conviver, né, no grupo humano de maneira harmoniosa, né, se respeitando, se amando, né? Então, esse é o motivo da gente estar aqui, esse é o objetivo da vida, e somente o progresso moral pode assegurar aos homens a felicidade na terra, né, refreando as más paixões e fazendo reinar a concórdia, a paz e a fraternidade no planeta. Ao alcançarmos aí, quando finalmente nós chegarmos nesse ponto, né, aí realmente a gente pode parar, analisar e concluir que agora sim eu descobri o segredo de saber viver. Agora eu sei viver. Quando o ser humano alcançar esse patamar e descobrir o que tem que ser feito nas nossas vidas, aí realmente aí a gente vai saber qual é o segredo da vida e qual é o segredo da felicidade. Tá bom, minha gente? Por hoje ficamos aqui e fiquemos todos com Deus.